O Yowie é uma criatura mítica do folclore aborígene australiano, frequentemente descrita como um ser grande, peludo e parecido com um macaco que habita as remotas regiões selvagens da Austrália. Como o pé grande ou o Sasquatch da América do Norte, o Yowie é um criptídeo, uma criatura que foi relatada de forma anedótica, mas carece de evidências científicas conclusivas de sua existência. O Yowie é normalmente descrito como uma criatura humanoide bípede coberta por cabelos escuros, medindo entre 1 e 2 metros de altura. Diz-se que tem uma constituição atarracada, braços longos e um odor pungente. As descrições do Yowie podem variar, com alguns relatos comparando-o a um marsupial gigante, enquanto outros o descrevem como mais semelhante a um humanoide primordial. No folclore aborígene australiano, o Yowie é frequentemente associado a crenças espirituais e histórias de sonhos. Algumas comunidades indígenas acreditam que o Yowie é um guardião espiritual ou um símbolo da relação entre o homem e a natureza. O Yowie tornou-se mais conhecido na cultura europeu-australiana durante o período colonial. Relatos de encontros com os Yowie começaram a circular entre colonos e exploradores. Relatos de avistamentos de Yowie remontam aos primeiros dias da colonização europeia na Austrália. Histórias de encontros com os Yowie foram transmitidas de geração em geração em diversas regiões do país. Mesmo nos tempos modernos, continuam a ser relatados avistamentos e encontros ocasionais com o Yowie, muitas vezes em áreas rurais e remotas. Esses avistamentos são geralmente anedóticos e carecem de evidências concretas. O Yowie capturou a imaginação do público e apareceu em vários meios de comunicação, incluindo livros, filmes e programas de televisão. Ele se tornou uma figura importante no folclore e na criptozoologia australianos. O Yowie é um tema popular entre criptozoologistas e entusiastas do inexplicável. Sua natureza misteriosa e presença indescritível aumentam seu apelo como criatura enigmática. Ceticismo e descrédito. O consenso científico dominante considera que a existência do Yowie é infundada e carece de provas empíricas. Muitos avistamentos são frequentemente atribuídos a erros de identificação, fraudes ou fatores ambientais. Criptozoologistas e crentes no sobrenatural continuam a investigar a possibilidade da existência do Yowie, destacando relatos de avistamentos e supostas pegadas como evidência de sua presença. Os relatos de avistamentos de Yowie não estão limitados a uma região específica da Austrália, mas foram documentados em vários estados, incluindo Queensland, Nova Gales do Sul e Victoria. Cada região pode ter suas próprias variações na tradição e nas descrições de Yowie. Diferentes comunidades aborígenes podem ter interpretações variadas do Yowie, algumas vendo-o como um guardião ou protetor do ambiente natural, enquanto outras podem vê-lo como uma entidade mais temível e evasiva. Decepção e acusações. Como muitos criptídeos, o Yowie tem sido alvo de enganos e mentiras ao longo dos anos. Alguns avistamentos e evidências relatados foram desmascarados como fraudes, identificações equivocadas ou tentativas deliberadas de enganar. A presença de boatos e alegações fraudulentas em torno dos Yowie gerou ceticismo e lançou dúvidas sobre a autenticidade dos encontros relatados, tornando difícil separar os factos da ficção. Os criptozoologistas, pessoas que estudam animais ocultos ou desconhecidos, muitas vezes expressam interesse no fenômeno Yowie. Eles acreditam que a criatura poderia representar uma população remanescente de uma espécie de primata ainda não descoberta ou um ramo evolutivo único. Apesar das alegações de avistamentos, pegadas e alegados encontros, a comunidade científica em geral não está convencida pelas provas disponíveis e considera a existência do Yowie altamente improvável. A lenda do Yowie evoluiu ao longo do tempo, influenciada por mudanças nas crenças sociais, intercâmbios culturais e disseminação de informações através de atrevidote meios de comunicação. Diferentes interpretações e representações do Yowie continuam a surgir. O fascínio duradouro por criptídeos como o Yowie reflete a curiosidade humana sobre o desconhecido e o nosso desejo persistente de explorar e compreender os mistérios do mundo natural. O Yowie continua sendo uma figura atraente no folclore e na cultura popular australianos. A representação do Yowie como uma criatura selvagem sublinha a importância de preservar os habitats naturais e proteger a biodiversidade na Austrália. A sua lenda serve como uma lembrança da rica herança ecológica do continente. Alguns defensores da conservação de Yowie veem a criatura como um defensor simbólico dos esforços de conservação ambiental, enfatizando a necessidade de salvaguardar os ecossistemas e a vida selvagem únicos da Austrália.
Para compreender plenamente o fenômeno Yowie, é essencial respeitar e envolver-se com as perspectivas das comunidades aborígenes que têm ligações ancestrais com a terra e os seus seres espirituais. O conhecimento indígena dos Yowie pode fornecer informações valiosas sobre o seu significado cultural e simbólico. Ao discutir criptídeos como os Yowie, é importante abordar as crenças culturais indígenas com sensibilidade e evitar apropriar-se ou deturpar as tradições sagradas. O envolvimento em diálogos significativos com os idosos indígenas e detentores de conhecimento pode ajudar a promover a compreensão e o respeito mútuos. Impacto na indústria do turismo. A lenda de Yowie se tornou uma atração para turistas que buscam experiências misteriosas e inusitadas na Austrália. Comercializar o Yowie através de mercadorias, passeios e representações mediáticas pode estimular as economias locais e explorar um patrimônio cultural, gerando debate sobre práticas de turismo responsável e gestão cultural. A representação do Yowie na cultura popular, incluindo filmes, livros e programas de televisão, levanta questões sobre o equilíbrio entre autenticidade e interpretação artística. Embora as narrativas ficcionais possam contribuir para a disseminação do folclore, também podem distorcer ou sensacionalizar as crenças e tradições indígenas. O debate sobre a existência do Yowie reflete tensões mais amplas entre o ceticismo e a crença em fenômenos paranormais. As crenças pessoais dos indivíduos, as origens culturais e a exposição ao folclore influenciam suas interpretações dos avistamentos de criptídeos e contribuem para a diversidade de perspectivas sobre o Yowie. O papel da mídia na formação da percepção pública de criptídeos como Yowie pode perpetuar mitos, reforçar estereótipos e influenciar atitudes sociais em relação ao inexplicável. A literacia mediática crítica e o ceticismo informado são essenciais para avaliar afirmações sensacionais e separar factos de ficção. Os educadores e as instituições culturais desempenham um papel fundamental na divulgação de informações precisas sobre o patrimônio cultural, o folclore e os sistemas de conhecimento indígenas associados a criptídeos como os Yowie. A incorporação de diversas perspectivas nos currículos educacionais pode promover a consciência cultural e o respeito pelas diferentes visões de mundo. Os esforços para preservar e proteger o patrimônio cultural indígena, incluindo histórias sobre os Yowie, são essenciais para manter a diversidade cultural e salvaguardar os sistemas de conhecimento tradicionais. Iniciativas colaborativas entre comunidades indígenas, agências governamentais e partes interessadas podem apoiar a conservação do patrimônio cultural imaterial. O legado do Yowie simboliza o fascínio duradouro da humanidade pelos mistérios, pelo mundo natural e pelos limites do nosso conhecimento. A sua presença no folclore australiano sublinha a riqueza da diversidade cultural e o poder da narrativa para iluminar reinos ocultos da imaginação. À medida que a investigação sobre criptídeos como Yowie continua, futuras descobertas e insights podem remodelar a nossa compreensão destes seres enigmáticos e do seu lugar na tapeçaria da experiência humana. O diálogo contínuo entre ciência, folclore e tradição convida-nos a envolver-nos com o desconhecido, a abraçar a curiosidade e a apreciar o apelo duradouro do folclore enigmático na formação das nossas percepções da realidade. Meus pensamentos finais. Concluindo, a figura enigmática do Yowie transcende o mero mito e a lenda, incorporando uma complexa rede de crenças culturais, gestão ambiental, curiosidade científica e criatividade humana. Seja como guardião da vida selvagem, como criatura misteriosa ou como símbolo do inexplicável, o Yowie continua a cativar a imaginação e a gerar conversas sobre a interseção do folclore, da ciência e da sabedoria indígena. Abraçar o enigma do Yowie convida-nos a explorar os limites da nossa compreensão, a celebrar a diversidade da imaginação humana e a promover uma apreciação mais profunda dos mistérios que enriquecem a nossa herança cultural partilhada. We appreciate your support. Tune in for fresh episodes every week. Let's keep the conversation going. Join our community, subscribe, and grow with us.